Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje a abolição da escravatura. Vamos lá. Vocês estão vendo a imagem aí de uma lavoura, né? Então, vamos entender todas essas imagens aí que se seguem. Então, no início, né, da colonização, não existiam muitos trabalhadores para trabalhar, para fazer o serviço braçal, o serviço pesado. Então, os colonizadores portugueses utilizaram mão de obra e mão de obra indígena nas lavouras. Os religiosos católicos não aceitavam, porque essa mão de obra indígena era escrava. Então, os religiosos católicos eles não aceitavam esse tipo de trabalho, né? Essa escravidão. Então, passando-se o tempo, os portugueses foram buscar essa mão de obra em outro lugar. Foram para a África. E aí, pegaram os escravos e trouxeram, né? Vocês estão vendo a imagem agora de um religioso, né? Não aceitando a condição de escravo pela qual os indígenas passavam, né? Nas mãos dos colonizadores. E como eu disse, eles precisavam de mão de obra barata. Foram buscar na África. Lá eles traziam os negros, né? Da África, eram transportados nos porões dos navios, navios negreiros, e sofriam de todos os tipos de maltratos possíveis e imagináveis. Muitos morriam durante a viagem, nós vimos muito bem. Morriam pelo banzo, né, que era uma depressão, um sofrimento muito grande por conta da sua terra natal, morriam por doença, e enfim. Muitos não chegavam ao Brasil. Aqueles que resistiam chegavam aqui e iam trabalhar como escravos. Vocês estão vendo a imagem aí de um escravo sendo comercializado. Ele estava sendo comercializado pelos senhores de engenho, né, como se fossem mercadorias. Aqueles que descumprissem a ordem dada pelos seus senhores, eles eram maltratados, né, com a violência muito cruel. E aí eles tinham aí os direitos todos cassados quando aqui chegavam no Brasil. Eles não tinham direito a nada, né? Sofriam de todos os tipos de injustiça. Iriam trabalhar na casa grande, iriam trabalhar nas fazendas e dormiam nas senzalas, né? Galpões grandes, enormes, né? Escuros, que não tinham nenhum tipo de conforto. Essa era a vida dos escravos africanos aqui no Brasil. As senzalas, elas não tinham nenhum tipo de higiene e também conforto, né? Conforto algum. Esse período da escravidão foi marcado por revoltas e fugas que deram origem aos quilombos dos Palmares. Então, eles precisavam fugir, eles precisavam lutar, né, para poder viver um pouco melhor, ou parecido àquilo que eles viviam lá na África, né? Então eles traziam para cá, quando eles chegavam nos quilombos, um pouco daquela cultura que eles viviam na África, para poder sentir um pouco da sua terra natal, sentir um pouco mais confortável aqui, né? Já que a vida era muito dura. Então, vocês estão vendo a imagem aí de algumas pessoas que se tornaram, né, que foram um dos principais abolicionistas. Vocês estão vendo o primeiro aí. Então, quando foi na metade do século XIX, surgiu um movimento abolicionista. Ele defendia a abolição da escravatura no Brasil. Então, vamos ver aí algumas das pessoas que lutaram, né, que foram a favor dessa libertação dos escravos. Então, vocês estão vendo Rui Barbosa, Castro Alves, Joaquim Nabuco, José do Patrocínio e Luiz Gama. Esses foram os homens que lutaram a favor, né, da libertação dos escravos. Lutaram muito para que os escravos pudessem ser libertos.
Na Inglaterra também teve sua parcela de contribuição para que os escravos aqui pudessem ser libertos. Porque a Inglaterra, ela tinha colônias que produziam açúcar para, para ser vendido na Europa. Sem escravos no Brasil, a produção do açúcar iria o quê? Diminuir. E ele ganharia a concorrência comercial na venda do produto. Então, veja quanto interesse existia. Não era somente pelo fato deles serem libertos, por serem humanos, né? Por estar sofrendo tudo isso, mas tinha um interesse por trás. A escravidão no Brasil, ela durou muito tempo. E lentamente foram surgindo algumas leis a favor dos escravos. Então, mesmo que algumas delas não fizeram muito efeito, mas aconteceu. Então, já era um passo para que eles pudessem se sentir confortáveis. Temos aí a Lei Eusébio de Queiroz, no ano de 1850. Essa lei, ela acabou com o tráfico, comércio de escravos, né? O tráfico de escravos que vinham da África não poderia existir mais. Então, essa lei ficou chamada de Eusébio de Queiroz, apesar de, mesmo assim, ainda existir. Em 1871, foi a lei do ventre livre, né? Deu liberdade aos filhos dos escravos nascidos a partir dessa data. A criança, porém, permanecia sob a guarda do proprietário de sua mãe até completar 21 anos. Então, a mãe era escrava, o filho nascido, ele não era escravo, ele já era nascido livre, porém ele ficava, né, sob o regime de escravidão porque ela estava sob a guarda da mãe, então ele permanecia lá como um escravo. Porém, já é um passo, né? Aquela criança, ela já não era mais escrava, era a lei do ventre livre. No ano de 1885, surgiu a lei dos sexagenários, ou Saraiva Cotegipe. Então, o que ela propunha? Libertava todos os escravos com mais de 65 anos de idade. Então, observa, se os escravos chegavam aqui jovens, né, ele teria que alcançar até os 65 anos para que depois dessa idade eles pudessem ser libertos. Mas essa lei aí, ela não foi muito ideal porque nem todos chegavam a essa idade. E os que chegavam aos 65 anos estavam muito velhos, cansados, porque trabalhavam muito e não aguentavam mais viver só, porque quando eles saíam, né, da escravidão aos 65 anos, eles iriam viver por conta própria. E ali muitas vezes não conseguiam um emprego, não conseguiam um trabalho para que pudessem sobreviver. Então, muitos não alcançavam essa idade e os que alcançavam não conseguiam trabalho fora dos engenhos. Então, essa lei não foi muito boa assim. Mas temos aí a Lei Áurea, que foi assinada em 13 de maio de 88 pela princesa Isabel. Essa sim veio, né, libertando todos os escravos. Ela era filha de Dom Pedro II, que governava no lugar do pai enquanto ele estava viajando. Aboliu definitivamente a escravidão no Brasil. Então, a princesa Isabel, o pai esteve em viagem, ela estava no lugar do pai. Então, quando o pai retornou, ela já tinha assinado a lei, libertando todos os escravos, né? Um marco para a nossa história. Porém, aconteceu algumas coisas que dificultaram essa liberdade dos escravos. Eles necessitavam dessa liberdade, porém eles não tinham como sobreviver fora das fazendas, porque muitos não alcançavam, não conseguiam emprego, muitos sofriam de preconceito. Então, eles não conseguiam e ficava difícil para eles. Mesmo assim, era muito difícil. Toda a vida dos escravos era difícil demais. Vocês estão vendo a imagem agora da princesa Isabel, né, a dona Isabel, que ela foi chamada de a Redentora, por ter assinado a lei, né, por libertar esses escravos. Por mais que essa lei tivesse suas falhas, mas foi um passo, né, onde nenhum escravo podia, nenhum africano podia ser mais escravizado e parar com esse período horrível da nossa história. Então, ela assumiu o Brasil enquanto o pai viajava e ali assinou a Lei Áurea, onde ficou muito conhecida como a Redentora. Esse assunto se encontra na página 79 e 80 do material de vocês. Atividade na página 80. É bem pequeno a atividade.
E no livro de reforço vocês irão encontrar a metade da página 134. É bem pequenininho esse material. Então, que vocês realizem a atividade com muita atenção, assistam o vídeo até o final e até a nossa próxima aula.